Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Josiano, professor de História e Geografia. Então, nessa aula de hoje quero iniciar compartilhando com vocês uma mensagem que fala o seguinte: não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você irá andar. Josué 1. Então, nessa aula de hoje nós vamos fazer as correções das atividades, ok? Então vamos lá. Vamos iniciar com a atividade de fixação, né? Então, a questão 1. O setor industrial é um importante elemento da economia de vários países, principalmente das nações mais desenvolvidas. Como se caracteriza esse setor? A indústria consiste em um conjunto sistematizado de arte e ofício de produção dentro de instalações, né? Como as fábricas, né? Usando máquinas e trabalho humano, né? Que transforma e combina as matérias-primas para produzir uma mercadoria que será posta à venda. Questão 2. O segmento industrial que tem sua produção destinada diretamente para o mercado consumidor a partir de bens provenientes das indústrias de base ou de recursos ligados à agricultura qual é? A indústria de bens de consumo. Que a indústria de bens de consumo também é chamada de indústrias leves, né? Tem sua produção direcionada para o mercado consumidor e elas podem ser de bens duráveis e de bens não duráveis. Questão 3. Qual foi a primeira etapa de transformação da matéria-prima? Sem o uso de máquina e sim de ferramentas, no qual o artesão realiza sozinho todas as etapas de transformação. Qual foi? O artesanato. Vamos lá, questão 4. Além do trabalho manual, existem também o emprego de máquinas simples, né, com a divisão de trabalho e assalariamento. Qual é? É a manufatura. Questão 5. São as indústrias que produzem máquinas, equipamentos e ferramentas utilizados por outras fábricas. Destacam-se as indústrias mecânicas, que são as máquinas, né? E as indústrias de equipamentos, né? Peças e ferramentas. Quais são essas? É a indústria de bens intermediários. Então vamos lá. Texteação da página 96. Questão 1. Reflita por que o sistema de escravidão impedia uma efetiva industrialização no país. Por quê? O sistema de escravidão impedia a efetiva industrialização do país porque não permitia a formação de um mercado consumidor importante, já que a população escravizada não tinha salário e, portanto, não podia comprar os produtos fabricados pelas indústrias. Questão 2. Por que a indústria é a atividade humana que mais modifica a natureza e o espaço geográfico? Cite os exemplos. Então, vamos lá. A indústria é a atividade humana que mais modifica a natureza e o espaço geográfico, porque ela necessita de energia em grande escala. Além disso, a indústria moderna faz uso maciço de máquinas que modificam bastante as paisagens, como tratores, colheitadeiras, escavadeiras, entre outras, para abrir caminhos nas montanhas, né, etc. A atividade industrial também provocou a urbanização da sociedade, modificou profundamente a paisagem urbana e o meio rural por meio da mecanização das atividades, dos desmatamentos, da poluição dos rios e do ar, e dos mares e oceanos. A atividade industrial, principalmente, que produziu um ambiente artificial, né? Uma segunda natureza ou uma natureza humanizada. Conexão com a história, matemática e língua portuguesa, da página 97. Então vamos lá. Observe o quadro a seguir e depois responda as questões. Letra A. A partir de que período ocorreu a crescente concentração territorial na atividade industrial no Brasil?
e qual período essa concentração atingiu o seu auge. Então, desde 1907, vinha ocorrendo a concentração da atividade industrial em São Paulo. Esse período produzia menos do que o Distrito Federal. No entanto, ao contrário deste, São Paulo surgiu concentrando a atividade industrial e atingiu seu auge em 1970, ocasião em que esse estado dispunha de mais de 57% da produção industrial do Brasil. B. A partir de 1970, quais foram os estados que mais perderam e os que mais ganharam em relação ao valor de produção industrial? Então, os que mais perderam em termos relativos foram São Paulo e Rio de Janeiro, além de Pernambuco, em menor proporção. E os que mais ganharam foram Minas Gerais, Bahia, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e outros. Letra C. O agrupamento categorizado como outros tinha uma participação de apenas 2,5% em 1970, mas cresceu para 18% em 2014. Você poderia mencionar alguns estados incluídos nesse grupo que mais avançaram na industrialização? Quais foram eles? Amazonas, Goiás, Ceará, Mato Grosso do Sul, Pará, entre outros. Letra D. O fato de a categoria Outros ter avançado bastante na industrialização desde 1970 comprovou ou desmente a descentralização da atividade industrial no Brasil e por quê? O aumento do grupo Outros comprova a descentralização da atividade industrial no Brasil, pois significa que a atividade industrial está se espalhando pelo menos um pouco pelo território nacional. Então, vamos lá, questão 2. A letra A. Na opinião de vocês, essa situação vivida pelos operários melhorou ou piorou nos dias atuais? Essa resposta é pessoal, mas podem colocar da seguinte forma. A situação melhorou em função da legislação trabalhista e também de mais fiscalização do poder público. Então vamos lá, atividade da página 98. As indústrias geraram riquezas para São Paulo e para outras cidades no país, mas também trouxeram problemas. Um deles é o lixo industrial. A letra A. Segundo o texto, por que o lixo tóxico necessita de um tratamento especial? O lixo tóxico necessita de um tratamento especial pela sua toxicidade, isto é, pelo potencial de envenenamento. Letra B. Na sua opinião, o que acontece com o meio ambiente quando o lixo industrial não recebe o destino correto? A resposta é pessoal, mas você pode apontar que o lixo vai degradar o meio ambiente. Letra C. Pesquise qual é o destino do lixo industrial do município que vocês moram. Então, essa resposta é pessoal. Então, 2. No Brasil, cerca de 96% das latinhas de alumínio são recicladas. Explique no que consiste a reciclagem e tente descobrir se no município onde você mora há postos de coletas ou de reciclagem do alumínio. A reciclagem permite que um produto já usado volte a ter utilidade por meio da aplicação de um processo industrial. Assim, contribui para reduzir o consumo dos recursos naturais para diminuir a sua degradação. 3. A industrialização e a urbanização acarreta resultados positivos e negativos para a sociedade e para o planeta como um todo. Explique essa afirmação por meio de exemplos. Entre os motivos positivos, podemos mencionar a elevação da expectativa de vida das pessoas, por causa da higiene, das campanhas de vacinação, dos avanços da medicina e na alimentação, e o aumento do bem-estar das famílias, com mais escolas, eletrodomésticos, automóveis, entre outros. Em contrapartida, os resultados negativos podemos citar a destruição da natureza
Podemos citar a destruição da natureza original e a grande poluição do ar e dos rios, e o acúmulo de lixo nas cidades e os engarrafamentos de trânsito, entre outros. Então vamos lá. Questão 4. A relação entre a industrialização e a concentração demográfica? Explique. Sim, pois as áreas de maior concentração industrial, em geral, são aquelas que apresentam as maiores densidades demográficas. Questão 5. A letra A. A que parte da população o trecho faz referência? A parte da população que sofre com as consequências dessa exploração dos recursos, seja trabalhando em atividades mal remuneradas e exaustivas, seja sofrendo as consequências ambientais da industrialização. Letra B. A que sacrifício o texto se refere? Aos custos sociais e ambientais da industrialização e modernização da economia brasileira. Trabalho exaustivo e mal remunerado. Especialmente nos primórdios da industrialização, a poluição do ar e das águas, desmatamentos e etc., que ocasionaram uma espécie de problemas de saúde na população, especialmente nas áreas mais industrializadas e urbanizadas. 6. Letra A. Qual é a diferença entre consumo e consumismo? O consumo é atividade natural e necessária. O consumismo é a atitude que extrapola o consumo necessário para a subsistência e a qualidade de vida ao adquirir quantidades exageradas de bens materiais. A B e a C é a resposta pessoal. Questão 7. Explique com suas palavras o que é desconcentração industrial. A desconcentração industrial é um fenômeno que tem ocorrido no Brasil desde a década de 1970 e corresponde à instalação de indústria em outras áreas do Brasil, além de São Paulo. Então, pessoal, qualquer dúvida com relação a essa atividade ou com relação ao conteúdo que foi passado para vocês, eu vou estar de plantão no WhatsApp, no grupo, durante o período da aula e na plataforma. Qualquer dúvida vocês podem me chamar que eu estou disponível para responder todas as perguntas, ok? Então, até a próxima aula.